eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas leituras para esse último trimestre do ano. Queria que esse vídeo tivesse saído bem no início de outubro, mas eu não consegui estar saindo na metade do mês e ainda assim vai dar certo porque ainda temos aí esses últimos 3 meses do ano para aproveitar e fazer as leituras que a gente quer que aconteçam ainda em 2025. Eu vou testar fazer o vídeo segurando o microfone, né, que é a nova trend, ficar segurando o microfoninho. Mas é porque eu tenho uma janela, graças a Deus, enorme, por onde entra muito vento. E eu vi que estava interferindo no áudio, porque ficava, mesmo com essa proteçãozinha no microfone, eu vi que ficava afetando o áudio. E eu vou ver que se direcionando assim o microfone fica melhor. Então, não deixe de dizer aí nos comentários se deu certo. Bom, além de ser o último trimestre do ano, a gente está na primavera. A primavera começou dia 21 de setembro e vai até o dia 21 de dezembro. Então, dezembro, a maior parte dele não é verão, né? Então, as leituras de verão vão ficar para janeiro, até porque de 21 de dezembro a 31 de dezembro é muito mais cara de Natal, né? E não é tão verão. E na primavera tem alguns tipos de leitura que eu gosto de fazer. Então, eu queria compartilhar com vocês não só as leituras que eu quero fazer ainda esse ano, mas também os tipos de livro que eu gosto de ler nessa época do ano. Porque mesmo que você não leia exatamente o que eu vou ler, o tipo de livro fica aí de dica para você. Bom, vocês vão ver que não é muito livro que eu quero ler, e a maioria deles são livros fininhos, porque, né, professora, final de ano, então já dá para entender que não tem muito tempo disponível. Então todos os livros aqui, todos não, a grande maioria deles são livros fininhos que eu vou compartilhar com vocês. Bom, a primeira coisa é que eu acho que primavera é meio óbvio, tem cara de poesia, né? Então eu gosto de tirar esse período para ler um livro inteiro de poesia. É muito raro eu ler um livro inteiro de poesia. Normalmente eu leio poesias soltas ou poesias selecionadas. Mas para esse final de ano eu escolhi esse livro aqui, é Negro, de Cruz de Souza. Cruz de Souza é um autor bem importante da literatura brasileira. Ele faz parte do movimento dos simbolistas, que aconteceu ali no início do século XX, e ele é considerado um dos maiores poetas em língua portuguesa, comparado com Mallarmé, com Baudelaire. E o que me chamou a atenção nesse livro foi a capa e o título mesmo. Eu dei uma folhada e já comecei a ler. Tem alguns poemas aqui sobre o período da escravidão, da libertação dos escravos, né? O fim da escravidão no Brasil. E eu achei super interessante porque é, é um assunto que normalmente a gente ouve e lê a respeito a partir da perspectiva de pessoas brancas, né? Então eu queria conhecer essa obra aqui. E o Cruz de Souza é um homem negro, né? Um escritor negro. Então a abolição da escravatura foi em 1888 e pega o período aí de vida dele, né? E o período também do movimento dos simbolistas. Aqui tem principalmente poemas, mas também tem alguns textos breves em prosa, que eu não sei se são contos ou se são textos em prosa, mas também meio poéticos. Eu já, como eu disse, já comecei a ler e pretendo terminar aí até o final do ano. Seguindo a mesma linha, outro tipo de livro que eu acho que funciona muito bem para essa época do ano, porque além de ser primavera, é reta final do ano, é livros de contos. Então, eu quero terminar de ler, né? Porque dá para ver aqui pela marcação que eu já comecei, esse livro aqui, que é A Sabedoria do Padre Brown, do Chesterton. O Chesterton ele escreveu livro de filosofia a livro de suspense policial. Eu amo os escritos do Chesterton dos dois tipos, tanto os ficcionais quanto os não ficcionais. Eu li muita coisa dele não ficcional, de literatura dele eu li pouco, e não tem muita coisa traduzida da literatura dele no Brasil. O Padre Brown é um personagem dele que é um padre, como o nome já diz, e que ele não é um padre detetive, mas de vez em quando ele está envolto em algum mistério, e aí com as suas observações, com a sua perspicácia, ele consegue ajudar a polícia, né, dando pistas e dando indícios para solucionar crimes. E tem aquele bom humor inglês que muita gente acha completamente sem graça, mas eu confesso que eu dou risada. E eu acho que livro de conto funciona bem porque também, mais uma vez, é uma leitura. Se o de poesia a gente lê pausado porque precisa refletir, né, ler com calma,
O de conto a gente lê com calma porque já é um tipo de livro fragmentado, né? Você lê um conto, para, lê outro conto, para. Outra coisa que é a cara da primavera é romance. De preferência aqueles romances bem água com açúcar, bem sessão da tarde. Mas eu confesso que eu não gosto desse tipo de leitura. Então, eu estava pensando que romance eu escolheria. Eu leio muito pouco romance no sentido de romance romântico, né? Uma história, um romance que é focado na história de um casal. Esse tipo de história não me atrai tanto. Mas eu escolhi um que eu acho que é um romance romântico, que é o livro Noites Brancas, do Dostoiévski. Eu não me interesso muito por literatura russa, não é um tipo de literatura que me atrai, mas eu acho que o Tolstói e o Dostoiévski, eles são, assim, clássicos dos clássicos, né? Aquele independente se você quer se aprofundar ou não na literatura de um país, aqueles autores você precisa conhecer. Eu já conheci o Tolstói e está faltando conhecer o Dostoiévski. Então, eu escolhi esse aqui porque é um livro breve e, pelo que diz aqui as informações sobre o livro, parece que é um romance romântico. A própria capa já dá essa pista. Noites brancas é uma expressão que se usa lá na Rússia para se referir às noites de verão. São aquelas noites claras que demora a escurecer. Então, eu estava, a princípio, pensando em ler esse livro no verão, mas eu acho que eu vou ler ele ali em dezembro, assim que eu entrar de férias, para ser aquele livrinho fininho que você pega assim e vai lendo ele todinho ao longo de um dia e lê em uma sentada, né? Ou lê em uma deitada na rede. Então, tá aqui na lista, porque eu pretendo ler dentro da primavera, mas acredito que eu vou ler ele mais aí para dezembro. Vai chegando essa época de final de ano e eu acho que independente da sua religião, é, todas as pessoas vão sentindo uma certa necessidade de se conectar com algo maior, com a sua espiritualidade. Então, eu acho que combina muito com essa época do ano fazer uma leitura relacionada a isso, né? Ou a espiritualidade de maneira geral, ou a religião, a sua religião que você pratica. E eu escolhi para isso a leitura essa eu também já comecei, é uma exortação apostólica do Papa Francisco, chamada Evangelii Gaudium. Tem um subtítulo sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Eu já comecei, mas esse é o tipo de leitura que eu também faço devagar, lendo bem aos poucos. Então, eu estou aqui na primeira metade do livro e vou lendo com calma. Acredito que termina até dezembro, mas vou lendo bem pausado. Então, ainda devo levar um tempo nessa leitura. Outra coisa que eu acho que é a cara da primavera são as mulheres. Eu sei que o Dia das Mulheres é em março, então geralmente quem faz leitura temática relacionada às mulheres faz essas leituras em março, mas eu acho março assim, não tem nada a ver com as mulheres, né? Eu acho que o clima da primavera, a simbologia da primavera está muito mais relacionada às mulheres. Eu acho que outubro, particularmente, é um mês que tem muito cara de feminino. Não é à toa que foi um mês escolhido para ser Outubro Rosa, que tem aquelas campanhas de prevenção contra o câncer de mama. Então, eu acho que por vários motivos cosmológicos e simbólicos, outubro tem muito mais cara de mês das mulheres. Embora que essa leitura que eu vá fazer relacionada às mulheres, né, que eu acho que tem a ver ou um livro focado numa personagem feminina, ou um livro escrito por mulheres, mas a leitura que eu separei para esse tópico, que tem a cara da primavera, provavelmente eu não vou fazer em outubro, eu vou fazer mais para frente. Pode ser até que eu comece, mas é um livro extenso, e esse eu vou ler no meu Esquilo. Eu não sei se vocês conhecem o Esquilo, é um aplicativo de e-books que você lê tipo o Kindle, que você pode comprar e-books, mas eles têm muitas ofertas e recompensas. Então, eu tenho alguns e-books lá que eu ganhei e eu vou ler Como Se Fôssemos Vilões, da M.L. Hill. Eu sei que é uma fantasia e muita gente falou bem. Eu gosto de fantasias, mas eu tenho muita preguiça de me dedicar a livros muito extensos. Eu também não sou muito da vibe dessas fantasias super jovens, mas essa particularmente eu ouvi falar super bem, então fiquei interessada, achei legal. E como tinha a oportunidade lá de resgatar o e-book, eu resgatei e ficou aqui como a minha leitura de mulheres, né, de uma autora, e também porque eu gosto sempre de ter alguma leitura assim, ou no Kindle, ou no Esquilo, né, que é o aplicativo que funciona só no celular. Eu tenho um aparelho do Kindle, mas eu também tenho um aplicativo do Kindle. Então, uma leitura assim, fácil, rápida, que se de repente eu não tiver levado livro nenhum, eu consigo adiantar essa leitura.
Então esses são os 5, digamos assim, temas, tópicos de leituras que eu acho que combinam muito com a primavera, né? Livros de poesia, livros de contos, porque são leituras breves e leituras que podem ser fracionadas, né? Que você pode ir lendo com calma. A leitura de um romance, de um livro de espiritualidade e de um livro ligado a mulheres, seja por ser de um autor ou seja por ter essa temática feminina como centro. Mas eu não vou ler só isso. Eu tenho 2 leituras que eu ainda quero dar conta esse ano. Uma é no meu projeto pessoal de conhecer o Dostoiévski, que é ler Crime e Castigo. Eu quero muito ler esse livro, é por esse livro que eu quero conhecer ele, mas eu coloquei o livro fininho lá porque eu não sou muito de livros grossos. Na verdade, eu gosto de livros grossos, mas eu levo muito tempo. Não é o tempo que eu leria, sei lá, 400, 500 páginas. Eu posso ler 1000 páginas de livros curtos mais rápido do que eu leria 500 páginas de um livro longo. Eu tendo a demorar a leitura de livros longos. E eu não sei se é porque o livro é longo e é uma questão psicológica, ou se é porque livros longos são mais densos, não sei, que eles, pela técnica do autor, faz com que a gente queira ficar mais tempo ali naquela leitura. Eu não sei, eu só sei que eu demoro. Então, eu coloquei essa aqui, que eu quero ler ainda esse ano, antes de 31 de dezembro, mas por via das dúvidas, para não deixar de cumprir a minha meta de ler algo do Dostoiévski desse ano, eu botei o Noites Brancas, que é fininho. E a outra leitura que eu estou fazendo é um projeto pessoal que eu comecei, sei lá, em 2020, que era de ler a Bíblia inteira. Então, eu estou lendo principalmente por essa aqui, que é a Bíblia do Peregrino, que ela tem uma tradução que dá uma importância maior para os livros bíblicos que são literários e tentar conciliar a tradução, preservando o estilo dos textos. Então, eu estou lendo por ela e tinha pausado esse projeto. Estava quase 2 anos pausado e eu retomei de onde eu parei, do livro de onde eu parei. Agora eu vou ler Isaías. Obviamente, não vou terminar esse ano. Iniciei a parte dos profetas e ainda falta todo o Novo Testamento, as cartas. Então, enfim, os evangelhos. Eu só quero dar seguimento ao longo desses 3 meses que faltam esse ano. Como vocês viram, eu tenho uma lista, tirando o projeto da Bíblia, né, eu tenho uma lista de 6 livros para ler esse ano, dos quais 1, 2, 3, 4 são muito fininhos. Então, vejam que não é muita coisa. E eu acho que o que eu queria deixar aqui no final desse vídeo de recado para você é isso. É que você pode se organizar. Comece por livros finos. Comece por metas possíveis. 6 livros dá 2 livros por mês. E tem livros aqui que são 100 páginas. Então, 100 páginas para ler em 15 dias dá menos de 15 páginas por dia. Então, é uma meta possível. Como eu disse também, eu sou professora, final de ano e tudo. É tudo mais corrido, eu não tenho tanto tempo. Embora que, além desses livros, eu deva finalizar mais pelo menos 2, que são livros que eu estou lendo com os meus alunos. Não, pelo menos 3, que são livros que eu estou lendo com os meus alunos. E eu quero ainda fazer uma leitura especial para o Dia da Consciência Negra. E se tudo der certo, eu vou conseguir finalizar a tempo e fazer vídeo aqui a tempo para o canal. Como eu disse, o mês de setembro, para mim, é muito cara do Brasil, literatura brasileira. O mês de outubro é muito cara das mulheres e o mês de novembro, para mim, é muito importante e muito cara da consciência negra. Então, eu não tenho conseguido corresponder a tudo que eu consigo pensar, imaginar e desejar aqui para o canal. Eu tenho muitas ideias que eu acho legais, mas eu não consigo executar por falta de tempo. Mas eu espero que pelo menos um videozinho no Dia da Consciência Negra, uma leitura especial, eu consiga fazer. Então, se você gostou dessas leituras, está curioso, quer ver os próximos vídeos aqui no canal, não se esqueça de clicar em gostei para mim. E muito importante, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está querendo voltar a ler, que está com vontade de ler e não sabe que leituras fazer. Então, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!